Minha namorada me traiu pra ficar com meu amigo, e incrivelmente eu agradeço muito a ele por isto. Eu era vizinho de uma menina desde que eu nasci, a gente brincava junto. E quando nós começamos a crescer, a gente começou a se gostar, e éramos adolescentes ainda, mas foi aí que ela foi morar com sua avó, e depois de 8 anos, ela voltou pra cá, para fazer faculdade aqui, morando na casa do pai dela. E logo que nos reencontramos, começamos a namorar. Foi lindo no início, pois todos da família nos apoiavam, mas quando minha namorada estava quase entrando para a faculdade, ela pensou melhor e disse que não tinha certeza do curso, e logo o pai dela ficou super irritado e frustrado, pois ele iria pagar tudo e já estava pronto para isto. Então, já que ela não queria escolher o curso, mandou ela ir arrumar um emprego, e como eu já trabalhava em um shopping aqui da cidade, consegui um trabalho para ela. E bem, ela reclamava bastante do trabalho, e também reclamava da cidade, que queria voltar para a casa da avó, pois ela tinha muito mais dinheiro, e porque as amigas dela estavam tudo lá. Basicamente ela não estava curtindo a ideia de ser mais independente, mas eu tentava ajudar ela, dizendo que no início era assim mesmo, e que logo ela iria se acostumar e depois que ela recebesse seu pagamento, ela vai ver que compensa, e isso tudo dela. Foi no primeiro mês, estava frustrada com tudo, mas parecia ser estresse de uma pessoa mimada, normal, eu achava até fofo, mas ela começou com umas ideias de que ia ser influenciadora na internet, pois uma foto dela chegou a pegar quase 1000 likes e ela só tinha 500 seguidores. E logo ela teve a ideia de fazer um TikTok, e na mesma semana parou de ir para o trabalho. O problema foi que ela sequer avisou, só parou de ir mesmo, e como eu tinha colocado ela lá, sobrou pra mim e levei bronca por causa disso. Mas por incrível que pareça, na mesma semana, ela postou um vídeo e viralizou, chegou a pegar 3 milhões de visualizações, e com isso ela já surtou, pegou o escondido dinheiro do pai, que seria destinado à faculdade, e gastou com um iPhone novo, um notebook e roupas. Dizia ela que era investimento para sua carreira. O problema foi que ela tinha apenas feito um vídeo viral, e de resto, suas visualizações voltaram ao normal e nem chegavam a sair dos 300 views, mas para ela era normal, que quando uma empresa notasse ela, seria ali o ponto de virada, e com isto, ela começou a dar rolês sem mim, saía com as amigas sem me avisar e nem se importava muito comigo. A vida dela era gravar vídeos e stories, até que um dia ela fez uma live bêbada dançando com suas amigas, e seu pai viu, e logo ligou pra mim me xingando, dizendo que era minha culpa que sua filha estava daquele jeito, pois na casa da avó ela não era assim. Respondi que eu não tinha nada a ver e ela também estava distante de mim. Mas ele não se importou e só desligou, e rapidamente fui atrás dela, cheguei nela e disse tudo sobre aquilo, disse na lata mesmo, que ela não podia focar todo o tempo dela naquilo, que ela precisava trabalhar ou estudar, mas aconteceu que ela ficou com raiva disto, me chamou de fracassado, pois quando uma marca descobrisse ela, iria ganhar em um mês o que eu ganhava em um ano, depois me chamou de lerdão que só prestava para ser peão, que não pensava grande, e ainda disse que tinha vergonha de ir no shopping com as amigas, pois eu trabalhava lá, e não queriam ver ela junto com um cara igual a mim, e eu respondi que ela tava louca, e que terminaríamos ali mesmo, e mandei ela sair da minha casa e não me ligar mais. Porém com tudo aquilo ainda, ela se negou a sair e disse gritando que não iríamos terminar, jogou um prato no chão por causa da raiva, que logo acordou minha mãe e quando ela veio ver o que tinha acontecido, essa garota começou a chorar dizendo que era eu quem estava a chamando de fracassada e desmotivando seus sonhos, sendo que era tudo ao contrário. E no outro dia, o pai dela me liga gritando comigo no telefone, dizendo que se me encontrasse as coisas iriam ficar feias. Ela inventou alguma coisa pro pai dela e ele acreditou obviamente. Tentei dizer que não era aquilo que ele achava e ainda falei sobre o dinheiro que ela pegou. E ele não queria saber. E bem, ele acreditava que todo o problema da filha dele era comigo, que eu fiz a pegar o dinheiro e etc. E na semana seguinte ela me liga arrependida, dizendo que queria voltar e tudo, dizendo que falou aquilo pro pai dela para não ser mandada embora para casa da avó. E logo a xinguei de volta, desliguei e a bloqueei de tudo. E no fim, ela ficou com um amigo meu, na tentativa de me atingir acredito. E pela primeira vez, eu fiquei feliz de um amigo ter pego minha ex-namorada, porque agora, ela não iria mais atrás de mim, e seria ele quem iria sofrer com uma louca. Minha namorada me traiu e me trocou por um TikToker famoso, e fiz ambos se arrependerem por aquilo. Comecei a namorar uma colega de trabalho, a gente teve uma conexão bem da hora, pois em um dia específico, citei um meme e ela entendeu na hora. E depois disto sempre tirávamos um tempo para conversarmos sobre memes e etc. E quando a gente começou a ficar junto,
Descobri que ela fazia vídeos para o TikTok, tinha cerca de 10 mil seguidores e outros 1000 em outras redes sociais. E bem, eu já sou ao contrário, tenho poucos seguidores e só uma foto postada, sou quase um anônimo na internet. E de imediato eu achei legal, mas ao mesmo tempo, meio vergonha alheia, pois era muito estranho ver os tipos de vídeo que ela fazia. E na internet, ela chorava muito por atenção de outras pessoas mais famosas. Eu não senti exatamente ciúmes, mas ficava incomodado com isso. E nunca falei nada porque a vida é dela, mas aí a gente já tava junto há alguns meses e um TikToker famoso iria fazer um encontro de fãs, em um shopping aqui perto. E ela queria muito ir, e eu não achava isso legal, e não por ciúmes, mas sim porque ela já tinha 24 anos, e o cara por quem ela era maluca, tinha apenas 18, até que em um certo momento, eu comecei a sentir ciúmes sim, porque ela sempre vivia marcando ele em postagens na internet. E quando viu que ele iria fazer um encontro de fãs no shopping da nossa cidade, ela postou umas loucuras, dizendo que ficaria com ele, e até dormiriam juntos caso ele quisesse, e outras coisas mais bizarras. E se passando algumas horas, muitos dos meus amigos começaram a me chamar por conversa de texto, pois todos já estavam comentando sobre aqueles posts, e ficaram com pena de mim, por ainda estar em relacionamento com ela, diziam que aquilo estava errado. E bem, eu estava de mente cheia por causa do trabalho e quando vi aquilo da primeira vez, nem me importei. Mas quando muitos dos meus amigos me chamaram a atenção no nosso grupo de conversas no telefone, eu briguei com todos eles, dizendo que eles estavam com inveja da minha relação com minha namorada, que no fundo eles só queriam me ver solitário, igual o resto deles, tristes e frustrados com a vida. E assim me removi do grupo e parei de falar com todos, inclusive com meu melhor amigo, que após aquilo, ainda tentou me aconselhar me ligando a sós, mas eu naquele momento, não quis ouvir e só xinguei ele. Mas no dia seguinte, fui ver novamente o porquê deles todos estarem preocupados comigo. E finalmente consegui abrir meus olhos, e percebi a besteira que eu tinha feito. Então chamei minha namorada, para conversar, tentei ser o mais respeitoso possível, pois eu sempre dava a liberdade para minha namorada ser fã de algum cantor ou famoso, mas começar a postar tudo aquilo para todos verem, já era algo absurdo, ainda mais para quem estava em um relacionamento. E pasmem, depois que eu reclamei disto, ela me disse que eu queria controlar ela, que como nós só estávamos há 6 meses juntos, eu não podia ter essa liberdade toda para ditar regras nela, e discutimos por horas, até que ela no final pediu desculpas e foi embora. E no outro dia ela não falou comigo o dia todo, e o encontro dos fãs iria ser às 15 horas. E bem, sei que pode soar estranho, mas eu queria ter a certeza do que ela ia fazer naquele dia, então peguei um carro de aplicativo e fui para o shopping, pois meu objetivo era vigiar ela, porque naquele mesmo dia, a vi postando fotos dela com uma amiga na praça de alimentação, e fiquei vendo elas de longe, tentando não deixar ela me reconhecer. Vi o encontro todo, que por sinal, era muito ruim, eles só tiravam fotos e conversavam entre eles, até que eu vi que ela chegou nesse TikToker famoso. Conversaram por uns minutos até que ele pediu licença e saiu do shopping com ela. Fui atrás e vi eles no estacionamento, os dois juntos se beijando. Logo saí correndo para confrontar os dois, e perguntei se ela estava maluca. E logo comecei a discutir com os dois mesmos. Ele não estava entendendo nada, perguntava se eu era o ex-namorado dela. E ela teve a ousadia de confirmar, dizia que eu era um ex que não aceitava a separação, que só ficou comigo por 5 meses e me emocionei demais, achando que era algo sério. E nesse momento eu perdi a linha, comecei a xingar os dois ali mesmo, e ele veio pra cima de mim, ele era bem maior. Fui recuando e xingando, até que um segurança nos separou, fiquei com muita raiva, fui até uma lanchonete ali perto, peguei um refrigerante e corri até os dois, que estavam voltando pro shopping, bem na entrada. E não sei porquê, mas na hora me deu uma raiva enorme dele, e joguei todo o refri nele mesmo. Todos viram aquilo, e rapidamente ele me deu uma banda e eu tomei um tombo enorme no chão. Nisso todo mundo já ficou encarando, e na hora que fui correr dele porque fiquei com medo, escorreguei de novo e caí, tomando outro tombo enorme no chão. As pessoas em volta começaram a dar risada, inclusive ela, que ficou debochando de mim, e eu fui correndo para fora do shopping. E mesmo passando por aquilo tudo, eu não iria deixar eles ficarem juntos. Prometi a mim mesmo que iria devolver tudo para eles e pior, continua. Minha namorada me traiu e me trocou por um TikToker famoso, e fiz ambos se arrependerem por aquilo. Resumindo, minha namorada conheceu um cara que era famosinho na internet, e como ela era influencer também, achou que seria uma boa para sua carreira, e assim sem nem se importar comigo, me traiu para ficar com ele. Pois bem, após eu ter visto os dois juntos em um shopping aqui da minha cidade, eu passei uma semana pensando como eu iria estragar o relacionamento deles. E mesmo parecendo a coisa mais infantil, era só a coisa que eu pensava em fazer naquela época.
mas por fim, eu consegui acesso a uma das redes da minha ex, a qual ela postava sobre tudo. A senha ainda estava salvo no meu computador. E mesmo sendo errado, eu continuei. Chequei todas as conversas, e antes que ela pudesse perceber, passei uma madrugada inteira olhando tudo. E em uma conversa com a amiga dela, ela falava sobre esse cara na qual ela era super afim. E lá ela falava tudo zoando obviamente, mas eu iria usar contra ela, pois em várias mensagens vi que ela dizia que só queria ele pois ele tinha muitos seguidores, e que ela poderia lanvacar com isto. Printei tudo e postei com a conta dela mesmo. Marquei ele e esperei a mágica acontecer. No dia seguinte ela me aparece na minha porta, gritando enlouquecidamente. Deixei ela lá, não fui abrir. Porém no outro dia, a treta ficou pior. O que eu não sabia era que aquele garoto famosinho já era casado. Sim, o cara tinha 18 anos e já era casado. Eu nem cheguei a imaginar isto acontecendo. E o resultado foi que a esposa dele foi atrás da minha ex. Ambas discutiram em uma praça de alimentação, até que aconteceu uma briga séria entre elas, puxões de cabelo e etc. Com uma simples print postada, virou uma bola de neve que acabou em inúmeras brigas. E depois de 2 semanas da briga, que por sinal foi gravada e postada, essa minha ex sofreu um hate absurdo nas redes sociais, e por consequência ela teve que privar todo o canal. Depois disto eu não quis mais saber de história alguma, vi que poderia sobrar até pra mim. Sei que o que eu fiz foi errado e acho que foi desproporcional, mas se fosse a namorada de vocês, idolatrando um cantor ou ator, dizendo que o amava e etc. Até que ponto isto é tolerável? Mas na época eu não pensava direito. Hoje ainda sigo sem aqueles meus amigos. Bloqueei todos inclusive minha ex e sua família. Hoje eu só fico relembrando disso tudo e rindo. Acabou que todos saíram prejudicados.